Olá pessoal, vamos voltar às nossas aulas então, na verdade? Bem, o nosso tema de hoje, nosso assunto é atendimento, certo? O que é atendimento em agência? É um executivo de contas, por exemplo, uma pessoa que é encarregada de prospectar o mercado. O que é a prospecção? Prospecção vem da origem da geologia. O geólogo, se ele vai procurar petróleo, por exemplo, ele sabe aonde há incidência de que isso possa ocorrer, onde possa ter petróleo, né? Ou se quiser água ou ouro, enfim, ele sabe a região que permite com que isso ocorra, né? E a mesma coisa o atendimento. O atendimento de agência de propaganda e publicidade é fundamental para a empresa, para a agência, né? E ele é um prospectador de mercado, ou seja, ele vai procurar clientes que são mais próximos da possibilidade da agência, com sua capacidade, atendê-los. Muitas agências têm suas particularidades. Como, por exemplo, algumas são mais talentosas para produzir vídeos, né? Outras são mais talentosas para produzir mídia gráfica, enfim. Então, conforme a capacidade da agência, vai acontecer com que o atendimento ele venha saber da sua potencialidade, a potencialidade da sua agência, e ele vai buscar no mercado clientes que são propícios a ser atendido, que venha haver capacidade para um bom atendimento. É isso, prospecção de mercado é isto, né? Mas assim, quando se fala em atendimento, se fala em provavelmente uma pessoa vendedora, e na verdade, no fundo, não deixa de ser um vendedor. Ele sai no mercado organizacional, que é um mercado próprio de empresas, indústrias, enfim, porque existe assim o mercado organizacional, que é o produtor, e o mercado consumidor, que se complementam, né? O mercado consumidor vai buscar produtos e serviços no mercado organizacional. Não vamos esquecer também que existe o mercado governamental, ok? Mas assim, hoje eu vou falar de uma forma mais holística sobre a questão do atendimento. E eu acho, assim, fantástico a profissão do atendimento. Eu acho que ele é mal compreendido, porque quando a gente vai no primeiro dia de aula, por exemplo, os alunos todos reunidos lá, e a gente começa a bater um papo, se apresentar, papapá, e pergunta assim, quem quer trabalhar com mídia? Né? Explica-se brevemente o contexto da mídia. Aí uma que outra pessoa levanta a mão, né? Quem quer trabalhar com criação? A maioria levanta as mãos, né? Quem quer trabalhar com atendimento? Ninguém? Ninguém levanta a mão. Gente, o atendimento, ele é a espinha dorsal de uma agência. A agência, ela vive de clientes, das suas pastas de cliente, né? Senão ela não tem como se produzir. O maior bem de uma agência é o cliente. E quem prospecta cliente? Senão, vamos dizer assim, o atendimento, não é verdade? O atendimento, ele tem esse poder em suas mãos, ele é a agência em si. Na verdade, o atendimento é aquele elo de ligação que no cliente ele é agência e na agência ele representa o cliente, tá? Eu já vi, por exemplo, como trabalhei alguns anos em Cuiabá, no Mato Grosso, na época a melhor agência de lá, né? Eu já vi assim que um bom atendimento, ele deixou essa agência e no dia seguinte ele já estava montando uma outra agência só dele. E levou a maioria dos clientes dessa agência que ele trabalhava. Olha o tamanho da importância do atendimento, o poder que o atendimento tem. É ele que faz a coisa acontecer, né? Então, de contrapartida também, eu posso dizer que o atendimento, ele é um generalista. Ele precisa ser generalista para ser um especialista. Especialista no quê? Especialista no atendimento.
tem que ter sim poder de persuasão, tem que ter criatividade. Olha, cada vez mais a criatividade está em todos os momentos das nossas vidas, né? Não só no nosso dia a dia, como nas empresas que a gente trabalha. Mas quem pensa que não tem atendimento, não tem criação no atendimento, está muito enganado. Porque, na verdade, ele tem que ser uma pessoa inteligente, tem que ter um raciocínio estratégico, tem que ter criação, tem que ter conhecimento de tudo um pouco, sabe? Por isso que eu digo, quando eu falo que tem que ter um conhecimento de tudo um pouco, ele tem que ser um generalista. Para quê? Para ser um especialista. Especialista em quê? Em negociação, em relação interpessoal, humana. Tem que ter criação para entender o mercado, o comportamento do mercado, tem que entender de marketing, tem que entender de criação, sim, tem que entender de mídia, muito de mídia, tem que entender de gráfica, designer gráfico, tem que entender de tudo que é pertinente a todas as profissões que habitam e compõe o que é uma agência de propaganda e publicidade. Por quê? Porque essas questões técnicas, ele vai perceber que, através de um briefing que ele constrói em relação a um cliente, uma necessidade mercadológica de um cliente, vai acontecer com que ele vai ter que saber passar isso para o departamento de criação, planejamento de comunicação, de mídia, designer, produção eletrônica, e ele tem que acompanhar essas questões porque é ele que sabe das necessidades do cliente, é ele que conversou com o cliente, ele que tirou o briefing do cliente, as informações necessárias do cliente. E olha, gente, entender de briefing também não é para qualquer um, não. Tem que ter conhecimento, estudo, tem que saber extrair do cliente um bom briefing. Porque, assim, um empresário, ele tem sua empresa como se fosse um filho, ele não vai falar mal de um filho. E ele não vai dizer que está ruim de um setor ou outro. Então, o atendimento, nesse momento, tem que perceber essas questões. E eu chamo isso de briefing político, tá bem? O que um bom atendimento deve fazer na hora de briefar um cliente? Ele tem que entender de todo o contexto do cliente, ele tem que estar de forma muito ativa dentro da empresa, conversar com todos os funcionários. Olha, eu dou assim um conselho muito valioso para quem quer ser atendimento. Não levante o nariz para ninguém, seja humilde. Por quê? Porque as informações vêm de tudo quanto é lado. Imagina só, você entra numa empresa, vamos dizer assim, às 3 da tarde, né? E os funcionários olham para você assim, nossa, esse cara está aqui essa hora, ele não deve trabalhar, né? E além de tudo, é um arrogante, não cumprimenta a gente, enfim, o que ele pensa que é? Assim, o que acontece nessa questão aí? Por exemplo, uma secretária, ela pode fechar as portas para você, se você foi antipático com ela, não cumprimentou, não conversou, não puxou assunto, porque elas têm informações valiosas, que muitas vezes o próprio cliente não tem, e é bom fazer com que isso ocorra, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, busque agregar todo mundo para o seu trabalho. Então, seja humilde, converse, não se ache melhor que os outros, porque não somos mesmo, né? Nós temos algumas especializações diferentes uns dos outros, né? Mas não somos melhores. E se você fizer isso, ser antipático e tudo mais, e só conversa com o cliente, né? O que vai acontecer? Ele pode chegar lá, assim, que ele falou de tal, sinto muito, mas ele não se encontra, ele foi não sei onde, coisa e tal, só volta amanhã, ou dá informação errada, enfim, mesmo ele estando lá dentro, no seu escritório, né? Ela pode fazer isso, porque não gostou de você. Então, o que eu quero dizer com isso é o briefing político que muitas literaturas elas não oferecem. Eu vou dar um exemplo muito bom sobre o briefing político, que eu sempre uso, é assim, um grande industrial de um grande centro contratou uma grande agência
para fazer uma, vamos dizer assim, uma campanha do jeans que ele produz. Né? Tudo bem, vou encurtar o caminho para não ficar muito enfadonho, né, aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja só, o atendimento fez tudo certo, passou para a gente todas as informações possíveis, coisa e tal, e na elaboração do planejamento de comunicação, jeans é para quê? Geralmente é para o jovem. E o que o jovem faz? O que ele anseia? Liberdade. Como é que a gente vai transmitir liberdade, então, para vender essa calça jeans? Moto é exemplo de liberdade. Então, de repente, aparece assim um galazão lá das 9 às 20 horas, pilotando uma baita de uma máquina, uma moto lindíssima, né? E aí vem o take, nas calças dele aparece a marca, né? Bem a grosso modo e rapidinho. Tudo bem, campanha maravilhosa, foi feita a produção, filme, etc e tal, e no dia da reunião ocorreu o seguinte, a agência foi todo com seu staff para lá. Primeiro, obviamente, o atendimento, que é o elo de ligação, o diretor da agência, o pessoal de produção eletrônica, pessoal de criação, todo mundo para fazer a defesa do trabalho. E, de contrapartida, no outro lado estava o staff do cliente, que é o departamento de marketing, a contabilidade, o financeiro, tudo para comprarem a ideia, né? Analisarem a ideia para poder comprar. E aí, quando começaram a projetar o filme, o rapaz de moto, coisa e tal, o dono da fábrica de jeans simplesmente levantou, não falou nada e saiu. E logo em seguida foi saindo um ou outro e ficou só o da contabilidade, que na verdade muitas vezes não tem todo esse valor ou esse glamour dentro do staff, mas tudo bem, outro papo isso aí. E aí perguntaram para ele, mas o que houve que a gente fez de errado? Aí ele disse, olha, a semana passada morreu o filho dele num acidente de moto. Poxa, custavam ter esse briefing político, certo? Então fica aí essa questão de como o princípio de tudo acontece numa agência. É através do atendimento. O atendimento é uma pessoa que tem que ser inteligente, o atendimento tem que ser comunicativo, persuasivo, tem que entender de tudo um pouco, ou seja, ser generalista para poder ser especialista, para conseguir se comunicar com todo esse contexto que é do cliente e seus departamentos, que é da agência e seus departamentos, saber passar informação, a saber administrar esse contexto, sabe? É muito importante. Eu acho assim, atendimento fantástico. Ele permeia de A a Z dentro de todo esse contexto, tanto do cliente, de mercado, de marketing, de criação, de planejamento de comunicação, de técnicas de produção gráfica, de técnica de produção eletrônica, tudo, tá? Fica uma dica, é muito bem remunerado, o atendimento tem um valor muito bem consolidado em suas mãos, certo? Como exemplo que eu dei lá no início, que o atendimento da melhor agência, a maior agência de Cuiabá, do Mato Grosso, simplesmente de um dia para outro, ele montou uma agência e levou a maioria dos clientes dessa agência que tinha, porque era ele que tinha contato, porque a amizade dos clientes era com ele, porque é ele que fazia esse meio campo entre a agência e cliente, e entendia do negócio do cliente, fomentava os negócios do cliente, dava ideias para o cliente se otimizar também dentro do mercado, porque muitas vezes os empresários não têm tempo de entender o seu próprio mercado em si, ou as forças vigentes do mercado que estão acontecendo, bombardeando constantemente. Hoje as coisas estão tão dinâmicas, isso ocorre muito rapidamente. Bem, pessoal, o que eu poderia falar com vocês seria hoje, nessa questão introdutória, tantas coisas que a gente vai ver sobre atendimento, essa questão holística sobre o atendimento. Eu vou postar no RA de vocês também o plano de ensino, podemos falar sobre ele também, as literaturas, tem 2 livros que eu acho muito bom,
que esses que vai aparecer aí agora, tá? Walter Longo é um excelente conhecedor sobre atendimento e tem a disciplina dele dentro desse livro, por exemplo. O Roberto Correia é outro conhecedor, também colabora com a gente nessas literaturas aí. Eu acho muito importante vocês não acompanharem só as minhas aulas, como também buscar informação em tudo quanto for referência, né? E também, assim, por fim, eu quero dizer para vocês que o nosso ritmo de trabalho vai ser principalmente essa dupla, a aula remota através desses slides, como se fosse apostila em PowerPoint, ok? Toda a aula eu vou pedir mesmo que simples, uma atividade, um questionamento que seja, para poder entender que vocês sim realmente leram essa videoaula, a aula remota, e ao menos que viram então essa videoaula, né? E por fim nós vamos trabalhar com um encontro, um meeting. Eu assim já tivemos aula no semestre passado, que a gente abandonou por questões dessa força vigente de mercado que é saúde, ou seja, o vírus. Sabe muito bem que eu trabalhei fortemente dentro dessa dualidade aí, que se complementam: apostila na aula remota e videoaula, certo? Mediada pelo YouTube. E vamos fazer sim alguns meetings, embora eu acho que nem todo mundo participa. Já houve sérios problemas no sentido, eu não tive condições de internet, deu um temporal, não teve na minha região, faltou luz, eu não pude acompanhar, enfim. Mas eu acho importante esse contato que a gente venha a ter. Não serão em todos os momentos que todas as aulas que a gente vai ter um meeting, mas eu faço questão que nós venhamos ter meeting sim, tá? E participem também, porque ocorre que muitas vezes a gente fica aqui falando 20, 30 minutos, 1 hora, e de repente faz uma pergunta nesse meio tempo e ninguém se manifesta. Então, será que colocaram lá só a fotinho que eu estou falando de graça aqui, estão entendendo? Então, não é tão motivador assim, é isso que eu quero dizer, mas sim, eu quero encontro, que é a forma mais próxima da gente estar mais próximo, entendeu? É um meeting. A gente começa sempre batendo um papo informal, a gente já se conhece, enfim, aí falando de tal, como é que tá, que legal, pá. Isso é muito bom, é sadio, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, tá? De isolamento social, a gente precisa, assim, de um pouco mais de emoção, beleza, gente? Então tá muito bem indicado aí, hoje é a nossa primeira aula, e na subsequente eu já vou começar a trabalhar pontuando coisas um pouco mais técnicas, e assim eu vou levando todas as questões que eu quero muito bem que você se construa, que eu acho que é um mercado, o atendimento é um mercado muito bom, que não é muito aceito pelos publicitários, e tampouco ele, vamos dizer assim, está sendo atuante, principalmente aqui na nossa região, tá? Atendimento é tudo, beleza? Procure pensar sobre o que eu falei, procure, quem sabe, mentalizar quais são as características, depois que eu vou passar para vocês, para ser um atendimento, mas você já deve ter percebido em algum momento dentro desse assunto mais aberto, que é a primeira aula que eu tenho com vocês, né? Procure ter possibilidade, sim, de trabalhar com atendimento, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês, e não esqueçam, tá, que dessa vez eu vou cobrar cada vez mais cada participação de vocês. As aulas serão disponibilizadas da forma correta e será cobrado, e essa cobrança
da atividade, por mais simples que ela seja, vai ser pontuada ao longo do semestre e vai fazer com que vocês ganhem ou não uma boa possibilidade de terem notas satisfatórias para quem sabe um dia ter uma certa facilidade quando forem pleitear um mestrado, por exemplo, que isso tem peso, né? Boas notas na hora de decidir quem vai ficar com aquelas vagas que todo mundo que alguns ficaram juntos, mesmo patamar, vai ser o currículo, né? Então vamos nos preocupar com isso, cada vez mais nós precisamos nos profissionalizar, cada vez mais o mercado precisa da gente, não pense não que esse mercado está dormente, que esse mercado está judiado pelo vírus, que não está não, nós estamos nos reconstruindo, nós precisamos cada vez mais de profissionais dessa área, principalmente de marketing, de comunicação, de administração, enfim, é disso que isso vai fazer com que a gente levante. Isso me faz lembrar, inclusive, também o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Teve que fazer um esforço muito grande nesse sentido de empreendedorismo, reinventar, surgir da cinza para poder, como aquela mitologia do Fênix, para poder alçar voo. Tá bem, minha gente querida? Vamos continuar nos encontrando e vamos fazer disso o melhor, e desses momentos, da melhor forma possível de nos construirmos para sermos profissionais altamente competitivos, né, e realizados. Obrigado e até a próxima.